E é a parte que eu falo que derrete, né, a cara das pessoas, quando eu falo isso no curso. A pessoa começa a olhar e fala, meu Deus. Porque eu fui uma pessoa que fui visto como pouca fé a vida inteira. Eu sou uma pessoa de pouca fé. E por que eu sou de pouca fé? Porque eu não rezava, porque eu não falava de Deus, porque... Então, sinto informar. Mas se você levanta de manhã, quando você tá deprimido, e vai viver sua vida, e essa sua vida, ela vai continuar te agredindo, e você continua de pé, e você não desiste, é porque você tem muita fé. E não precisa ter Deus nisso aí. Você só acredita que o dia vai ser melhor. Seja lá por qual for o motivo. Isso te move, né? Isso te move, né? Então, fé é base de propósito. Fé é o que faz você levantar da sua cama. Fé é o que você... E não tem Deus aí. Porque se você levanta da sua cama por Deus, alguma coisa está errada com você. Uhum. Alguma coisa está errada, né? Então, quando você para pensar na quantidade de coisas que você acredita para estar aqui hoje, que não tem nada a ver com Deus. Então, quando você começa a fazer uma reflexão sobre a fé nesse contexto e você descobre que Deus e religião é um aspecto da sua fé, a religião começa a perder importância. Entendeu? E as pessoas não querem que você pense assim. Porque a religião precisa conduzir ainda quem você é, porque ela fatura, né? Aprisiona, né? Ela aprisiona você. Ela conduz você. Uma coisa que, até outro dia, eu não sou do meio, mas eu, por exemplo, acho um completo absurdo. Uma vez, alguém me falou, agora não vou lembrar detalhes do contexto, mas alguém me falou que as coisas não davam certo, e a pessoa foi num médico, e eu acho que esse médico era espírita, ou alguma coisa do tipo, e o médico recomendou o espiritismo. Não é porque é espiritismo, podia ser umbanda, podia ser igreja, podia ser pastor, não interessa. Cara, desculpa. Mas, Vitor, você não é religioso, você não acha legal? A pessoa... Eu acho legal, mas não por orientação médica. A pessoa tem que procurar religião. A religião, ela tem que agregar, ela tem que trazer, ela tem que te preencher, ela tem que compor o seu pensamento, o seu comportamento, mas ela não pode ser o fio condutor disso. E aí você tá misturando coisas técnicas, ciência com religião, não faz o menor sentido. Religião não tá aqui para combater a ciência, tá aqui para somar, né? Então, principalmente na parte psicológica, poxa, por que eu vou conduzir a religião para combater? E você encontra isso dentro da religião, principalmente na Umbanda, que tem relação humana muito forte, né? A Umbanda, ela tem essa questão que é curiosa, que é uma exceção dentro do modelo religioso padrão, que o padre, ele reza, você ouve a missa, levanta e vai embora. Se você tiver com quem conversar, você vai conversar com seu amiguinho do lado no banco ali da igreja. Já na Umbanda, não. Você está em contato direto com a representação da religião. Olha a responsabilidade disso. E aí o cara vai pro terreiro a pessoa tem um problema seríssimo de questões neurológicas ou o que quer que seja, que ninguém ali é psiquiatra para identificar, ou neurologista para identificar, ou psicólogo para identificar, mas a gente percebe e a pessoa vai ouvir que é mediunidade? Cara, desculpa. Não é. Entendeu? Não é. Essa pessoa vai passar a viver em dor constante em busca de uma salvação, em busca de uma melhora por conta de um abstratismo, né? Não, essa pessoa precisa de tratamento fundamentado, direto, técnico, científico. É isso que essa pessoa precisa. Porque às vezes vira uma mistureira, né? E na cabeça de quem recebe essa informação, esse direcionamento... É perigosíssimo. Isso é perigoso. É perigosíssimo. Na cabeça de quem tem sofrimento, né? Exatamente. Por isso que eu falei da ética, entende? Por isso que eu falo, quer debater comigo que é Umbanda certa ou Umbanda errada? Vamos debater ética. Sim. Não prática. Vamos debater ética. Então, quando a gente entra com a fé e a gente começa a estabelecer uma nova relação com a fé, e a cultura afro faz isso, a cultura ameríndia faz isso, cada um do seu jeito, mas definitivamente não é cristão, a sociedade muda. E isso é difícil de entender no nosso meio, o quanto isso pode ser nocivo para quem manda e positivo para quem obedece. Entende? Então, não é uma questão de buscar disrupção social, não é isso. Mas espera um pouquinho. É um desafio que eu sempre faço, né? Nós somos de uma escola
que quando chega o espiritismo no Brasil, o espiritismo está na lista das religiões que chegaram primeiro no Brasil depois da República. E ninguém sabe disso. Quando você ouve a história do Zélio, aqui eu já não estou nem falando de história de Umbanda mais, mas quando você ouve a história do Zélio e que em 1908 esse cara está dentro de uma federação espírita no Brasil, em que ano foi proclamada a República no Brasil? Quantos anos fazia que a gente era Estado laico? O espiritismo já estava lá, porque ele vem pela elite da Europa. Ele chega junto. Então, olha como o espiritismo conduziu o pensamento religioso com a presença dos espíritos dentro desse seio cristão. E o espiritismo é muito cristão. Muito cristão. Então, você começa a olhar e aí começam as coisas que me pegam, sabe? Aí você olha lá, tá lá o mendigo na rua lá, tá lá a criança no semáforo, tá lá a pessoa deficiente, tá a pessoa que tá sofrendo uma doença grave, coisa do tipo. Normalmente, você não ouve esse texto, o que eu vou dizer, você não ouve isso num aspecto nosso aqui, social, mas você ouve quando tá fragilizado. Então, tá lá o mendigo na rua. A gente aprendeu a olhar para esse mendigo e falar: essa pessoa tem uma dívida espiritual. Por isso ela tá desse jeito. Vem a Umbanda e diz o seguinte: não existe karma. Me explica aquela pessoa ali. Não tem como você explicar mais de maneira espiritual. Acabou. Então, ou você age para que a sociedade não permita mais, e isso não é matando, eu sempre falo isso, não é matando também não resolve, mas que não permita mais que pessoas nessa condição se criem. Como que você não mexe na sociedade se você pensa assim? E é isso que as pessoas não querem que aconteça. Né? O discurso conveniente eu sempre uso esse exemplo. Existe uma frase que, pra mim, ela é muito doída, que a pessoa fala: não existe bala perdida. Na estrutura espírita, não existe bala perdida. Ah, é? Então, não existe bala perdida quando é do bairro pro morro. Mas quando é do morro pro bairro, a gente tem que saber o mais rápido possível de onde essa bala veio. Então você começa a entender que essa fala, apesar de ter embutido questões espirituais ali, você começa a entender que ela continua perpetuando a ideia da fundamentação cristã na sociedade e tal. Aí vem a Umbanda e fala: não tem nada disso. Não tem karma. Vamos tentar entender por que essa bala tá voando por aí? Eu acho que é mais importante. Por que a bala normalmente sai daqui e vai para lá e não o contrário? Vamos começar a entender? Se você começar a aplicar isso em reflexão social dentro do âmbito religioso para refletir na civilização, não tem como você não mudar o mundo como ele é. Essa disrupção, que nem é o objetivo, mas é só uma reflexão, já começa a ser nocivo para a sociedade, como ela está estabelecida, mas ao mesmo tempo, psicologicamente, isso é enorme. É gigante. Não, e se a gente for pensar teoricamente, pensar na regra kármica, né, assim como ela está definida pelo Kardec ou por qualquer coisa, é completamente contra a ideia de livre-arbítrio, que está na Bíblia, inclusive. Que não é uma invenção do Kardec, o livre-arbítrio, né? Não foi o Espírito da Verdade que trouxe isso para cá. Quando você pensa em karma, você pensa em destino. Sim. E destino é fechado, é script fechado, né? Tanto que muitas pessoas dizem assim: onde é que eu assinei esse papel? Eu assinei o papel em branco. E aí, convenientemente, você não lembra. Esse é o detalhe, né? Então, eu acho que, psicologicamente falando, é muito libertador você pensar que existem consequências dos teus atos aqui e agora e que você pode mudar estas coisas. E que são os que importam. E que são os que importam porque tem um presente. Que essa é uma outra ideia cristã que eu acho que é importante a gente falar aqui, que a felicidade não é desse mundo, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Uhum. Sim, a felicidade tem que ser desse mundo, porque hoje, agora, é o único mundo que nós conhecemos. Se eu vou pro céu, pro inferno, pro nosso lar, pra onde for, esse é um segundo momento do que eu tô fazendo, né? E isso eu acho que é muito importante, psicologicamente falando, é muito importante. A ansiedade. O que é ansiedade? É o medo do futuro. Então, se eu tenho medo de não chegar ao céu, ou aonde for, de não evoluir, do que seja... É um estágio constante de ansiedade. É um estágio constante de ansiedade, que é o que a gente vive hoje.
E detalhe, né? julgado por regras que você desconhece. Pois é, porque você não lembra? Você só tá rezando desde já para que o julgamento seja ao seu favor. Seja lá como você vive, né? E é muito interessante porque a pessoa senta... Isso, que eu sempre reforço isso. A grandeza da presença na Umbanda na sociedade. Se as pessoas descobrirem isso, a Umbanda vai crescer e vai explodir. Por quê? Porque você senta na frente de uma entidade, se for um preto velho, de um caboclo, de um exu, de uma pombagira, de um herê, não interessa. Elas não estão ali contando contos de Aruanda, né? Porque lá do outro lado a gente vive assim. Não, a Umbanda, a nossa relação espiritual, a presença dos espíritos para se relacionar com a sociedade como ela é hoje, é para falar da sociedade como ela é hoje. Não é para falar do seu futuro quando você morrer. Então, isso fere um pouco a premissa do cristianismo por excelência, que é onde entra o espiritismo também. É o tempo todo falando do pós-mortem. Uhum. Não, e agora? O que nós temos aqui para fazer? Eu vou voltar na bala perdida. Tá, então quer dizer que vamos deixar como tá, porque lá no espírito tá tudo bem e tal. Não, como é que a gente melhora o mundo que tá hoje aqui, diante de nós? O que a gente faz para melhorar a sociedade, melhorar as relações? Não tem como você não se libertar de dores que vão te levar para uma psicologia aplicada. Uma coisa mais intensa. Olha a depressão, né? Eu sempre falo isso, a Umbanda não trata a depressão com espírito. A Umbanda trata a depressão com acolhimento, né? Nós não estamos lá para desobsediar a pessoa que está deprimida. Não, eu tô lá para dar um abraço nela. E mesmo para não fazer oráculo, né? Também tem isso. Tem a área que todo mundo gosta, que isso é muito interessante no ser humano, que é a parte oracular. Sim. De toda e qualquer religião e de toda e qualquer prática que se presta a isso. Tarô, o que seja. Né? Que assim, vai adivinhar o meu futuro. Pronto, ansiedade na certa. 3 gotas de Rivotril depois do tarô. Quando é que, na verdade, vai acontecer tal coisa? 3 gotas de Rivotril, porque você vai ser ansioso isso aí. Da leitura de tarô. Aí. Não, e o pior, normalmente não vem com data, né? Então você vai esperar, né, pelo resto da vida aquela ocorrência, seja ela positiva ou negativa, porque as pessoas acham que a ansiedade é só coisa negativa. Não. Se você recebe um oráculo que diz, ano que vem é a prosperidade, hein? E aí? Aquele meme da internet que fala, quero datas para que os humilhados se tornem exaltados. Por favor, data, né? Data, por favor, queremos datas. Então, assim, a gente não consegue desvincular tudo isso que a gente tá falando do aspecto da fé. Ele é fundamental. Então, o que você acredita é a forma que te conduz diante dessa sociedade. Não tem como escapar. E aí o acreditar não tem a ver com Deus. Só que, dentro de uma doutrina religiosa, essa relação com Deus influencia muito. Então, se você é uma pessoa de religião, que você pratica ou vive uma religião, a premissa é que você olhe para o mundo a partir da filosofia que aquela religião promove de como você vê ou deveria se relacionar com o mundo. Se ela é uma relação de dor, viverá em dor. Se ela é uma relação de liberdade, viverá em liberdade. Isso não te deixa alheio às consequências dos seus atos. Eu não estou preocupado se eu errar aqui, eu não estou preocupado com o que vai acontecer comigo depois de morrer, eu estou preocupado se eu estou ferindo a lei, se eu vou ser preso. Não, se eu vou pagar uma multa. Então eu já tenho questões materiais aqui para dar conta dos meus erros e acertos. Uhum. Se eu ficar vivendo só olhando para lá, vocês vão ter trabalho pro resto da vida de vocês com tranquilidade. Que é o pessoal que não sabe o que tá acontecendo, não quer saber, não olha para si agora, porque afinal de contas, quando eu morrer, e aí a ansiedade é constante, a depressão é constante, o sofrimento é constante. A sensação de menos-valia é constante. A frustração é constante. A frustração consigo mesmo, enfim, com a vida, é constante. E você pergunta pra essa pessoa, me diz o que é viver bem. E ela vai falar, viver bem é garantir que eu viva bem depois de morrer. Puxa vida. Uma caderneta de poupança. Que você literalmente não sabe se ela tá lá. Né? Então, uma outra coisa que eu deixo aqui também para quem estiver ouvindo, não é crime. Não é crime você não ter certeza do que você crê. Não é um crime. Porque no momento que você adota esse pensamento e fala, o que eu ganho acreditando nisso? E a resposta for pro depois de morrer, você tá ferrado.
tá ferrado, porque você não tem garantia nenhuma. Então, o que você crê tem que te trazer resposta pro que você vive hoje. Pro agora, né? Pro agora. Então, a religião, a boa religião... Quer dizer, toda religião é boa. A boa religiosidade, ela é você trazer o que tá ali pra uma filosofia de vida do agora, não do depois. Pro campo prático, né? Pro agora. Né? Senão, eu pergunto... É brincadeira que eu faço lá no terreiro. Quando você levanta do seu sofá, da sua novela, pra ir pro terreiro numa sexta-feira... Quando você diz não pra um happy hour do seu trabalho numa sexta-feira à noite pra ir lá pro terreiro, se você não souber o porquê você tá fazendo isso, não vá. Se você tá com dívida, acha que você tá devendo, se você acha que isso é uma garantia de um pós-mortem, não vá. Eu quero saber o que melhora na sua vida hoje, você estando lá. Senão, não faz sentido. Né? Então, essa condução por esse olhar do hoje, do presente, vamos viver o que tem pra viver agora, vamos melhorar o que tem pra viver agora, não tem por que você ser religioso. Porque são dois aspectos. Um que é esse às vezes na cabeça das pessoas, do futuro, né? O futuro vai ser melhor e esse pós-morte. Ou a questão da troca, né? Como você falou, a religião ocupar um lugar de eu preciso fazer para receber. Isso. Né? Isso está embutido no ser humano de maneira geral. Que fere premissa... É engraçado até se falar disso, que nem ia tocar no assunto, mas rápido, en passant. A gente costuma... Toda religião vai falar muito de caridade. E aí eu pergunto, que caridade é essa que eu só faço se eu ganhar alguma coisa em troca? Exatamente. Essa é boa. Não é? Então, tá lá na frase do Espiritismo. Nada contra, gente, mas tá lá na frase do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então não é caridade. Se você tá fazendo pra se salvar, não é caridade. Porque a premissa é que você faça só por ser. Né? Até uma coisa que eu falo muito no meu curso é: caridade e amor não é algo que você faz, é algo que você é. É postura. Postura de vida. Né? Ou você é assim, ou você não é assim. Não se faz, você não filma a caridade. A caridade está nos pequenos atos. Não é sentimento, não é prática, é postura, né? É postura. É um estar ali. É postura. Então é o que eu falo pra você. Eu não filmo lá no terreiro, a gente não filma a gente dando um abraço numa pessoa deprimida e falando, olha que lindo ato. Não é caridade isso, cara. Ao contrário, quanto mais isso for invisível, mais caridade é. Talvez quando for orgânico. Mais orgânico. Mais orgânico é aquilo que é muito do espontâneo, do natural, né? Exatamente. Então, tá ali, tá posto. E aí, olha que interessante. Pergunte para as pessoas por que elas fazem caridade. É para depois de morrer. Não é para agora. Então, perpetua-se uma estrutura social onde, para eu ser caridoso, eu preciso de gente que precisa de caridade. Você entendeu? Uhum. Porque se essas pessoas deixam de existir, como que eu vou ser caridoso? Mas é uma caridade de fazer. Se é uma caridade de fazer, então é objeto e objetivo, né? Então, eu preciso que essa relação se perpetue para que eu tenha para quem dar marmita. Para que eu tenha para quem dar agasalho. Para que eu tenha para quem... E filmando. Né? Agora com o celular, filmando. Né? Então, não. Eu quero fazer caridade numa sociedade onde isso não exista. Né? Quanto melhor for, melhor. Então, é o hoje. O hoje é onde a gente aplica a nossa religião efetivamente. É viver o hoje, né? Então, para as pessoas é importante sempre ressaltar. Pense no que você acredita e por que você acredita. Se tiver a ver com uma vida que você não vive, pare. Vá acreditar em outra coisa. Você só acredita em coisas que conduzem sua vida como ela é agora. É isso que te dá propósito. Né? Estar aqui fazendo o podcast é porque você acredita em alguma coisa. Senão você não faria. Você não investiria para fazer, seja lá qual for o seu objetivo. Isso não importa para ninguém aqui. Mas o importante é, se você levanta, vem aqui, paga, banca, prepara, convida, monta a pauta, é porque você acredita em alguma coisa. Senão você não faria. E não tem nada a ver com religião. É isso aí. É sobre isso. Muito bom. Bom demais, né, Ana? Uhum, perfeito. Eu adorei. Muito bom. Gostei muito. É só tudo isso? É só tudo isso, Vitor. E teremos agora o episódio com a Érica. É o crítico. A gente vai continuar falando da Umbanda. É, porque nós vamos pra prática. Vamos pra prática. Agora nós vamos saber como a coisa acontece. Episódio 2. Isso aí. Gente, Vitor, muito obrigado. Viu? A gente agradece. Muito obrigado. Vitor, muito. Obrigado. Estamos à disposição. Obrigada, amigo, pelo convite. Você é demais. Estamos à disposição, então
Inclusive convido as pessoas, Templo Moisés Flores de Iemanjá, Rua Bom Jesus de Pirapora, 1053. Quiser ver macumba, né? E fala do YouTube, do Ecos. Nós temos um canal no YouTube, ele tá estagnado agora por um tempinho, mas nós temos 4 episódios gravados lá. São ótimos, de um programa chamado Ecos de Umbanda. Uhum. Então, são 4 episódios que nós temos mais gravados, a gente só precisa fazer a postagem, mas que falando de Umbanda e falando sobre religiosidade e fé, né? Não só no aspecto de Umbanda, mas é bastante importante que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre religião e religiosidade. Eu acho que as pessoas estão trazendo isso muito traz de maneira muito natural o que deveria ser mais pensado. É como se todo mundo já soubesse o que é, e aí a gente traz reflexões como a de hoje, por exemplo, e coisas que as pessoas não param para pensar, né? Então, falar de religião e religiosidade deveria ser algo mais profundo do que o que a gente costuma levar socialmente hoje no deixa como tá que tá tudo bem. Ótimo. E a ideia hoje foi essa, trazer... Porque a experiência humana, ela tá permeada pela transcendência, pela busca da religião, pela religiosidade, enfim, existem terminologias aí diversas para uma busca de algo que foge do estritamente material, né? Sim. E acho que a ideia hoje, muito rico tua fala. Que bom. Acho que as pessoas espero ajudar. Vão escutar, vão ver, né? E eu espero que toque de alguma maneira as pessoas e isso fique como uma publicação, né, que tá aí para as pessoas se abastecerem dela. Eu também. Não é? Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigada, gente.